Irmãos e irmãs, queridos, bom dia. Nós vamos agora para uma exposição, mais uma, sobre as parábolas e metáforas de Cristo. E o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. É uma metáfora na qual o Senhor Jesus compara a oração ao ato de bater a porta. Então, Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Encontrou? Então, vamos lá, vamos ler. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pai Santo, ajuda-nos a entender o significado dessa passagem. Ajuda-nos a provar do seu poder transformador. Que, como resultado final dessa exposição bíblica, que aprendamos a orar e amar. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, com o que nós nos deparamos aqui? O Filho de Deus veio ao mundo, o Verbo que se fez carne, para revelar o coração do Pai, os propósitos do Pai e aquelas verdades centrais que o Pai tenciona revelar a você e a mim nesse mundo tenebroso. Então, nós aqui estamos diante do Filho de Deus, ansioso por comunicar a verdade aos seus discípulos e, consequentemente, a você e a mim. Ele vem da glória para esse planeta a fim de revelar as entranhas de amor de Deus, a fim de dizer a você e a mim como que o Pai gosta de ser visto por você e por mim. Então, o Senhor Jesus desce da glória e anuncia uma mensagem como essa. Ninguém jamais prometeu tanto aos seres humanos. Essa promessa engloba tudo. Envolve todas as áreas da nossa vida. E ela pressupõe dois fatos incontroversos, autoevidentes. O primeiro fato é que, para que sejamos felizes, para que nossas vidas sejam mantidas, para que cumpramos o propósito de Deus para a nossa existência, carecemos
do cuidado divino. Porque somos frágeis, somos finitos, somos confusos, precisamos de ajuda. Por isso, essa promessa. Aqui é Deus se dirigindo para pessoas que percebem que não são páreo para os problemas da vida. Que elas carecem da misericórdia divina. A segunda pressuposição sobre a qual essa passagem está estribada é a onipotência divina, associada a essa doutrina, a soberana vontade de Deus, o governo do Criador sobre esse planeta. Porque somos quem somos, porque Deus é quem é, nós temos uma passagem como essa nas Sagradas Escrituras. E nesse universo de seres frágeis que vivem sob o olhar de um ser todo-poderoso, o Senhor Jesus tem a dar, a compartilhar, entregar para você e para mim a promessa mais extraordinária do Novo Testamento. O que ele tem a dizer é tão maravilhoso que faz com que corramos o risco de não acreditarmos em razão da verdade ser maravilhosa demais. Porque se assim funciona o universo, a vida tem sentido, é possível dormir em paz e podemos finalmente falar com o nosso próprio coração atribulado, nas horas em que a ansiedade busca governar a nossa vida. O que é que Jesus tem a dizer? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. São 3 verbos que nos chamam para uma vida de perseverança na oração. Por que uma vida de perseverança na oração? Porque pela infinita bondade de Deus, Deus não se sujeita ao nosso cronograma. Porque Ele é mais sábio do que nós, e por nos amar, vive a nos contrariar, e fazer, portanto, com que as coisas não ocorram de acordo com as nossas expectativas. O que eu estou querendo dizer é que Ele nem sempre ouve as nossas orações nos termos em que nós as apresentamos a Deus. Então, nós não estamos certos quando oramos se Deus haverá de atender a nossa súplica, repito, da forma como nós a apresentamos a Deus, de acordo com o seu conteúdo, e a nossa expectativa referente ao tempo da resposta à nossa súplica. Mas o que sabemos é que Ele é bom, tem interesse pela nossa felicidade e conhece as nossas necessidades, tem interesse em atender aquelas demandas mais importantes da nossa vida, a fim de que o seu propósito se cumpra na nossa existência. Por isso, nós devemos insistir na oração. Porque ainda que a nossa vida de oração esteja cercada de mistério, é absolutamente certo que aquilo que procuramos
e que corresponde a uma necessidade da nossa vida, haverá de ser atendido por Deus. Por isso, essa exortação: peçam, verbalizem, abra os lábios, fale com ele. Mas ele não sabe o que eu preciso. Por que eu tenho que passar informação para ele? Ele não está pedindo para que você passe informação para ele. Ele é onisciente. E por amá-lo, sabe tudo o que o preocupa, que traz peso para o seu coração, o que faz com que você, vez ou outra, sinta vontade de chorar, ou até mesmo chore. Olha, eu não penso que seria mal educado da minha parte, a fim de não me alongar no tema, já que o tempo que nos resta é curto, dizer o seguinte: você deve orar porque ele manda orar. Ah, mas eu não entendo, por que eu tenho que orar se ele sabe de antemão aquilo que eu preciso e, por ser onisciente, não precisa ser informado acerca daquilo que me preocupa, que eu quero que ele faça por mim? Não importa. Eu teria muito que falar sobre isso, muito mesmo, mas ele manda orar. Ele tem prazer em vê-lo verbalizar o seu pedido, a fim de que você atribua a ele a bênção recebida. Não a veja apenas como um acontecimento fortuito, uma obra do destino cego. Ele pede para você orar, já estou entrando aqui na resposta para a questão. Por que orar? Ele pede para você orar porque ele quer mantê-lo na sua companhia. Porque a sua necessidade o move a estar na sua presença. E quando você está na presença dele, você não apenas tem a resposta para o seu problema, você tem a presença dele, que é a melhor parte da vida. Então, o Senhor Jesus estimula os seus discípulos a verbalizar aquilo que eles esperam receber da parte de Deus. Veja, não há limite para essa promessa. Ele não diz aqui que nós só devemos pedir pela nossa santificação. Nós só devemos pedir para que pessoas se convertam através das nossas vidas, embora isso seja essencial e deva fazer parte da súplica de todo verdadeiro servo de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não tenha limites. Verbalize o que lhe traria felicidade, o que lhe traria júbilo, o que você julga que o ajudaria a cumprir o seu propósito divino na sua vida. Então peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Sempre que eu leio esse busquem e acharão, eu torno-me certo do fato de que essa oração não pode ser ociosa. Eu busco nele o que eu anelo encontrar. E por confiar no seu governo providencial, a minha busca e oração vem acompanhada de ações concretas no espírito da oração, que me movem na direção daquilo que eu quero ver realizado na minha vida. Então aqui está o Senhor Jesus declarando: busquem e acharão. Você imagine, aquilo que você espera receber, lhe será dado. Aquilo que você espera encontrar, ele permitirá que seja achado por você. E no último verbo, batam, e a porta será aberta para vocês. Porque muitas vezes esse é o nosso quadro mental. Estamos diante de uma barreira que se nos afigura como intransponível. Sentimos como se estivéssemos diante de um universo que fechou as portas para nós. E o que o Senhor Jesus tem a dizer? Batam, e a porta será aberta para vocês.
porque a porta será aberta para vocês. Porque quem mantém a mão na maçaneta sustenta a galáxia da Via Láctea. A porta será aberta, porque quem está do lado de dentro sabe que quem clama é precioso para o seu Criador. Olha, eu faço isso com a minha cachorrinha, que na verdade não é minha, é da minha filha Alissa, a Honey, que é o nosso cãozinho maltês, tem 1 ano de idade. Eu diria que é impossível. Olha, eu posso estar escrevendo, eu posso estar orando, eu posso estar almoçando, quando ela vem na minha direção, em geral, quando a Alissa não está em casa, e ela fica de pé e põe as 2 patinhas da frente na minha perna, eu paro tudo. Porque só de olhar para ela eu já fico comovido. Aquele jeitinho dela, o comportamento dela, o olhar dela, olha, eu posso dizer, me comove. Eu não consigo ignorar o meu cãozinho maltês. Eleve isso ao infinito e você terá uma ideia do que significa para Deus ver você batendo a porta. E sabendo que você está batendo a porta porque você conhece gente que ama e que está sofrendo. Você está batendo a porta porque você quer vencer antigas tentações. Você está batendo a porta porque está frustrado com seu casamento. Porque você percebe que não nasceu para a sua família viver o que está vivendo. Sabe? Ele sabe que quem está batendo a porta anela pela plenitude do Espírito Santo. Quem está batendo a porta quer pagar suas dívidas. Quem está batendo a porta não quer se tornar escravo do mundo, da carne e do diabo. Então, o que Jesus está dizendo é a seguinte coisa. É impossível o que você pede não lhe ser dado, o que você busca não ser achado por você, e essa porta na qual você bate não se abrir. Duvidar disso é levantar dúvida quanto ao caráter de Deus. O que Jesus está dizendo é uma vida regular de oração perseverante é sinal inequívoco de que o que ora não duvida do caráter de Deus. Não me canso de mencionar uma frase que pode ser atribuída a mim, mas não é minha. É um plágio do reverendo, do Dr. Russell Shedd, que me disseram, eu não estive presente nessa pregação, mas uma pessoa ouviu pregar e declarar a seguinte coisa: viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Isso é pecado. Verso 8. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. O que o Senhor Jesus está dizendo é que é absolutamente certo o cumprimento da promessa, que servos de Deus, ao longo da história, têm provado dessa expressão da fidelidade divina. Aqui está o verso 8 dizendo, pois todo que pede, recebe. Essa é a história do povo de Deus. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Como que o cristianismo chegou aqui? Como explicar a presença da fé cristã em todos os continentes? O número incontável de conversões, de igrejas edificadas, de trabalhos missionários, de projetos missionários que foram levados a cabo. Tudo isso é resposta de oração. Como explicar pessoas que se superaram,
que venceram antigos maus hábitos, que se livraram das suas fobias, que um dia passaram a ter um novo entendimento das Sagradas Escrituras. Como explicar pessoas que contam, que vinham se arrastando pela vida até o momento em que o Espírito Santo veio sobre elas e selou seus corações? São incontáveis os testemunhos de homens e mulheres de todas as denominações, das mais diferentes tradições de espiritualidade, que apesar das suas diferenças, por crerem nessa mesma promessa, buscaram a Deus e foram ouvidos. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Agora, por que é assim? Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o seguinte fato. Aqui é o Filho de Deus, permita-me dizer, a maior autoridade em Deus do universo. Sabe, ninguém jamais falou sobre Deus como o Senhor Jesus. E ele vem para esse planeta a partir da intimidade eterna com o Pai e diz a seguinte coisa: eu tenho algo a lhes revelar sobre as entranhas de amor de um ser que eu conheço. E ele me enviou para dizer a todos vocês que são meus discípulos que é impossível ele não ouvir a oração de um servo seu. Impossível. Por quê? E aí o Senhor Jesus dá a resposta no verso 9. Ou quem de vocês... Aqui o Senhor Jesus está chamando a nossa atenção para algo análogo à nossa relação de dependência de Deus que ocorre nesse planeta. Ele está ansioso. Veja, nos 2 versos iniciais, 7 e 8, ele apresenta a doutrina, a promessa. Ele agora está ansioso ele está ansioso por usar um exemplo que ajude os seus discípulos a, de uma maneira gráfica, a partir de uma imagem, entenderem a doutrina. E ele tira um fato da vida. Ele diz a seguinte coisa, isso é lindo demais. Olhe para isso. Olhe para essa cena. O que vocês estão vendo não é análogo ao que eu estou dizendo? Eu não estou me dirigindo para pessoas que têm filhos, ou que um dia foram filhos e filhas. Eu não estou me dirigindo para homens e mulheres que conhecem um fato da existência humana, que, em geral, na maior parte das vezes, em todas as nações, em todas as tribos, em todas as etnias, em todas as eras, o ser humano não é visto socorrendo seus filhos, atendendo à necessidade daquele que saiu das suas entranhas. Ou quem de vocês... Ele está dizendo a seguinte coisa. Olhem para vocês. Olhem para um fato desse planeta. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? O raciocínio é irrefutável, é esmagador. O Senhor Jesus não deixa pedra sobre pedra do edifício da incredulidade. Ele diz o seguinte: olhem para esse universo de
pedintes e doadores, de seres que carecem da solidariedade de um outro e de seres nesse universo que dispõem de recursos para atenderem a solicitação de quem o procura, clamando por misericórdia. Assim funciona o universo. Uma relação de mútua dependência. Olhemos agora para vocês. Quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Essa é uma pergunta que ela pode soar até ofensiva, porque se uma pessoa se dirigir a mim perguntando se eu tenho amor suficiente por um filho para, numa situação in extremis como essa, o filho com fome, carente de pão, se essa pessoa duvida da minha solidariedade, da minha misericórdia, do meu amor pelo meu filho, do fato de que eu jamais daria o exato oposto do que ele me pede, eu diria o seguinte: olha, você não tem o direito de duvidar do meu caráter a esse ponto. Isso é uma pergunta que não se faz. Como que você pode duvidar do meu amor por um filho? Como você pode duvidar do meu interesse em saciar a vida de um filho meu? Como que você é capaz de conceber que é possível que, se o filho me pedir pão, eu darei a ele, em lugar de pão, uma pedra? Então, nesse ponto da mensagem, o Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para um fato da vida. Nós vivemos num mundo que se encontra em trevas. Seres humanos matam seres humanos exploram seres humanos ignoram o sofrimento de seres humanos. Mas é uma raridade ser humano não se compadecer de um filho. Quando surge no jornal uma notícia de que alguém foi capaz de fazer o mal ou deixar que o mal fosse feito contra a vida de um filho, há uma comoção pública. E um pedido que inclusive une pessoas adeptas das mais correntes, das mais diferentes correntes filosóficas, Todos querem justiça. Todos querem justiça. Pois bem, o Senhor Jesus, então, prossegue fazendo uma outra pergunta retórica. Após indagar: quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Quer dizer, na fome, você dará ao filho o que ele não pode ingerir. Na fome, você dar ao seu filho aquilo que o matará, que envenenará a sua vida. É inimaginável pai dar pedra para filho carente de pão. Pai, em vez de dar peixe, oferecer àquele que saiu das suas entranhas uma serpente. Ora, e aqui agora o raciocínio lógico, ora, se vocês que são maus, aí uma pancada,
Isso é uma pancada monumental. Jesus vai direto ao ponto. Amor. Ele fala dessa forma dura, porque ele ama e quer estabelecer um ponto de cuja compreensão dependemos para vivermos uma vida feliz. Para termos finalmente na nossa vida um contraponto a fazer a voz do desespero, do medo, da ansiedade. E o que ele tem a dizer? Ora, se vocês que são maus, seu diagnóstico que o Senhor Jesus tem a apresentar à humanidade sobre a condição humana. Os seres humanos são maus. Por que os seres humanos são maus? Os seres humanos são maus porque não cumprem os mandamentos. Os seres humanos são maus porque não entendem que os mandamentos do Criador são a pura expressão do caráter de Deus. Os seres humanos são maus, veja, não, por favor, jamais trivialize a palavra pecado. Nós não estamos num universo regido por um ser neurótico que pune pessoas em razão da prática de trivialidades ou idiotices. Nós somos chamados de maus porque nós causamos desgraça à vida das pessoas. Nós somos considerados maus porque nós não amamos a Deus com todo o nosso ser. Isso tem evidência empírica para tudo que é lado. Pegue um livro de história geral. Se você não vir num livro de história geral a presença da maldade humana, me permita dizer, você é um tolo. Somos maus. Nós somos maus porque prescrevemos para o próximo aquilo que nós não cumprimos. Condenamos no próximo aquilo que é praticado por nós. Muitas vezes de uma forma sutil, sofisticada, de modo que a nossa consciência consiga conviver com a maldade. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, e aqui então, que declaração. Que declaração. Observe o comportamento de vocês. Vocês são obcecados em sexo, dinheiro e poder. Vocês são mentirosos. Vocês vivem a enganar. Vocês não conseguem viver em sociedade sem terem que ter uma delegacia, um sistema de justiça criminal. Por que vocês têm que botar guardas nas esquinas? Por que vocês constroem muros? Por que vocês põem os seus pertences no seguro? Porque vocês são o lobo do seu semelhante. Vocês são maus. Agora, entretanto, vocês não são só isso. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus os dotou de virtudes ineradicáveis, que são inerentes à vida da espécie humana. Simplesmente vocês não conseguirão viver de outra forma, exceto em casos de pessoas portadoras de psicopatologias severas. Olhem para as religiões, olhem para o espiritismo, olhem para o islamismo, olhem para o budismo, olhem para o confucionismo, olhem para o cristianismo. O que une os adeptos de todas essas religiões? A capacidade de os seus membros amarem os seus filhos. Aliás, você não precisa de religião. Basta ser membro da espécie humana. Isso é algo tão presente na nossa espécie, inato, na nossa natureza,
que um dos motivos pelos quais Israel entrou em Canaã, a fim de eliminar os cananeus, foi o fato de em Canaã haver a prática de um ritual que causava verdadeira violência à natureza humana. O que acontecia em Canaã? Os cananeus, que viviam, portanto, na terra da promessa que seria ocupada por Israel, os cananeus, aí que nós vamos entender aquelas guerras, porque a ordem de cruzar o Jordão e enfrentar aqueles povos. Aquela gente praticava o ritual de consagrar todo filho primogênito ao deus Moloque. Eles simplesmente matavam os seus primogênitos, a fim de ganhar o favor da divindade. O que Deus disse para o seu povo? Olha, quem pede uma coisa como essa é o diabo. Como amar uma divindade que pede do ser humano que faz violência à sua natureza? Aí então, o Senhor Jesus declara: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, não há maldade que seja capaz, não há estado de depravação que de tão profundo que seja, que faça com que o ser humano pratique o mal contra o seu filho, sem profundos dramas de consciência. E em geral, repito, falando de uma forma positiva, é da nossa natureza cuidar bem dos nossos filhos, apesar da nossa maldade. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas, não apenas o pão que sacia a fome, até o mais trivial, até o mais insignificante, até aquilo que vai simplesmente causar diversão para o filho. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: pensem no absurdo de vocês, fazedores de guerra, se considerarem a maior referência de amor do cosmos. Vocês fazem o que fazem, cuidam dos seus filhos, apesar da maldade que lhes é inerente também. Apesar de uma natureza inclinada para o mal, vocês tratam seus filhos com amor. Agora, pensem num ser que sente pelos seus filhos o que vocês sentem, só que elevado ao infinito. E pensem nesse amor infinito partir de um ser absolutamente santo, que não pode ver o mal, que odeia o mal, que é santo, santo, santo. O que Jesus está dizendo é o que, olha, eu confesso a você que ocorre muitas vezes comigo quando eu estou orando. Naquelas horas que me deparo com fatos da vida que me levam a fazer perguntas à soberania divina. Por que Deus decretou esse tipo de coisa? Usando de um eufemismo, porque Deus permitiu que esse tipo de coisa acontecesse. Então, quem usa o verbo permitir, sabe, aplicado aos procedimentos de Deus, precisa entender que aquilo que Deus permite é aquilo que Ele decretou permitir. Então, é simplesmente uma forma de nós lidarmos com aqueles fatos da vida que nos são repulsivos e que, contudo, fazem parte do plano eterno de Deus. Como, por exemplo, José cair naquele poço depois de ter sido traído pelos seus irmãos.
e dizer para eles, já no Egito, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o Senhor. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Porque a Bíblia nos ensina que esse Deus que permite o mal é o Deus também que usa da sua graça reprocessadora para que do mal que ele permitiu que acontecesse, a sua vontade soberana se cumpra, causando, portanto, no universo o maior bem possível. Bom, isso aí é o tema para uma outra hora, e que mostra a ligação que a teologia tem com a filosofia. Mas voltemos ao texto. O que o Senhor Jesus está declarando é a loucura de nós julgarmos que somos a maior referência no universo de amor. Então, às vezes quando eu estou orando e que me vem à memória esses fatos gravíssimos, para os quais você olha e diz, o que extrair de bom deste acontecimento? Nessas horas, eu confesso, olha, eu não me considero mesmo a referência da santidade. Mas eu não me recordo de ter mantido 10 segundos de diálogo com Deus. Porque é absolutamente ridícula a ideia de eu me virar para Ele e dizer, no teu lugar eu faria melhor. Tu não és suficientemente bom. É o que Jesus está dizendo aqui. O que ele está declarando é, se vocês julgam que é possível uma pessoa orar apresentando uma necessidade autêntica ao Criador, vocês julgam que é possível o Criador ignorar essa súplica, o que vocês estão dizendo é que vocês são mais dignos de ser amados do que o próprio Deus. Agora, acontece que vocês são maus. Vocês são maus. E Deus é santo. E o que Ele sente por vocês é o que um pai sente por um filho. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Ele não está dizendo o Deus de vocês. Porque Jesus não ensinou ninguém a se relacionar com Deus, mas com o Pai. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Alguém já disse, Pai é o nome cristão para Deus. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus. Ele é o Pai que está nos céus. É o Pai que governa o cosmos. É o Pai que não está sujeito à chamada lei de causa e efeito, ou às leis naturais, que Ele próprio criou. É um ser absolutamente independente. Quando Jesus, portanto, une a palavra Pai com essa linguagem antropomórfica, ou une a palavra Pai, essa linguagem antropomórfica do Pai situado em algum lugar do universo chamado céu, nós sabemos que Ele ocupa todo o espaço do cosmos, Ele transcende o cosmos, Ele está em todos os lugares com todo o seu ser, a terra se enche da sua glória, nós sabemos disso, mas quando o Senhor Jesus usa essa linguagem da transcendência, o que Ele está dizendo é o seguinte, é que o amor infinito e o poder infinito estão de mãos dadas, operando a seu favor. E que esse é o fundamento da nossa vida de oração. Ele é o Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, orem, porque é absolutamente certo que vocês serão ouvidos. É absolutamente certo. Eu estou vindo da glória. Estou aqui entre vocês, amando do Pai, para só dizer o que o Pai me pede para proclamar. E o que o Pai me pede para proclamar é que Ele está interessado na felicidade de vocês. E por isso, Ele os move a oração
com a promessa de que se vocês baterem, a porta será aberta. Se vocês buscarem, acharão o que procuram. E que se vocês pedirem, verbalizarem o que anelam, isso lhes será dado. Se vocês pedirem pão, ele não dará pedra. Se pedirem peixe, ele não dará no lugar do peixe uma serpente. Pode ser que o pão seja diferente daquele que você esperava receber. Pode ser que o peixe seja o peixe, não seja, sei lá, vamos pensar, o robalo que você esperava receber, porque ele tem alguma coisa muito melhor para lhe oferecer. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo Paulo também declara na carta aos Efésios que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, é o Pai que está nos céus, dará coisas boas. O argumento, ele só cresce em força, porque pense só, é o Pai que está nos céus e que vê filhos seus carecendo de coisas boas. O que é uma coisa boa? É aquilo para o qual o Pai olha e vê como excelente, como amável, como necessário. É algo bom aos olhos de Deus. Como que Deus não ouvirá a oração de quem o procura pedindo algo justo, legítimo, santo, bom? E sendo que aquele que ora é amado por Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é impossível a oração não ser ouvida, porque é o Pai que está nos céus a ouvir os que amam e que lhe pedem o que é bom. Contudo, eu disse no início da mensagem, aqui eu concluo, que esse é o universo de pedintes e doadores. É um universo de mendigos e abastados. É um universo de despossuídos e de possuidores. Então, o que ocorre? Nossos filhos dependem de nós. Nós e nossos filhos dependemos de Deus. Acontece que essa relação de dependência que nós encontramos na relação dos nossos filhos conosco e na relação de todos nós com Deus, ela é encontrada também na relação que pessoas que não fazem parte da nossa família, que não saíram, repito, das nossas entranhas, mantém conosco. Então, seu filho depende de você. Você depende de Deus. Pelo seu filho depender de você, ele lhe pede pão. Ele lhe pede peixe. Por você depender de Deus, você pede a Deus o pão, você pede a Deus o peixe. Você pede a Deus aquilo que só Ele pode lhe dar, a fim de que uma necessidade sua seja atendida. Sabe o que acontece? É que um monte de gente, é isso que Jesus está dizendo, o procurará ao longo da sua vida, da mesma forma que você procura a Deus. Olha a bomba atômica, que é o verso 12. Portanto, esse conectivo é impressionante. Portanto, porque o universo é assim, porque essa é a condição de vocês, porque assim é Deus, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei e os profetas. A lei é a expressão do caráter de Deus. É Deus dizendo, olhem para esses 2 mandamentos. Isso aqui é a expressão do meu caráter. Eu peço para que vocês amem a mim
e amem uns aos outros. Essa é a lei. Só que o povo tem a tendência de se esquecer da lei. E aí Deus levanta os profetas. Qual é a função dos profetas? É chamar o povo para a sujeição à lei, para viver em amor. Então, o que Jesus está dizendo é que o objetivo maior da lei e da verdadeira pregação profética é mover a humanidade a fazer pelo próximo o que nós, seres humanos, esperamos que o próximo faça pelas nossas vidas. Aquilo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. O que Jesus está dizendo é que é impossível dissociar o exercício da oração da prática do amor. E por que assim? Por que assim? Porque você só está vivo em razão das suas orações, articuladas ou não, do que só passou pela sua cabeça, do que você verbalizou, ter movido Deus a atender a sua necessidade, a enxugar sua lágrima, a ouvir a sua súplica. Sendo essa a sua condição, você está moralmente obrigado a fazer pelo próximo o que você espera que Deus faça pela sua vida. Não há motivo para você circunscrever esse amor apenas aos seus filhos. E aí, a amarração final. O que Jesus está dizendo? Que muitas das orações que você faz ao Pai serão atendidas na forma de seres humanos que o Pai levantará para cuidarem de você. O que Jesus diz? Que você seja a resposta de Deus para a oração dos demais seres humanos. Pessoas estão clamando. E você, que acabou de se levantar do seu momento de oração, apresentando seus pedidos a Deus, receberá o toque do Espírito Santo, a fim de ser a resposta de Deus para aquele que carece da solidariedade humana. Então, estamos aqui diante de um universo estonteante. Ainda hoje de manhã, eu li o título de um artigo de uma jornalista brasileira, falando sobre o desespero existencial de algumas pessoas. De pessoas que estão vivas, embora a vida já tenha morrido para elas. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse escrever alguma coisa para essa jornalista, o que eu escreveria? Eu estou certo que uma passagem como essa é a melhor resposta que podemos dar para pessoas que perderam o encanto pela vida. Porque aqui nós estamos diante de um mundo que nos faz desejar viver. Porque Deus ouve a nossa oração. Porque o que Ele sente por nós é infinitamente maior do que nós sentimos pelos nossos filhos. E enquanto estamos vivos, podemos praticar o bem que queremos que o próximo pratique em sua relação para conosco. E em vivendo assim, nós nos tornamos
na resposta de Deus para a oração daqueles que procuram o Criador em busca de misericórdia, do mesmo modo como você e eu fazemos. Vamos orar? Pai Santo, que texto impressionante. Como a verdade é nítida, como tudo é autoevidente. Senhor, se há uma religião verdadeira, só pode ser aquela que ensina esse tipo de verdade. Impressionante amarração feita entre ética e esperança, entre oração e amor, na qual o Senhor nos chama para nos comportarmos como o próprio Deus, sendo Deus para a vida do próximo, sendo aquele que é usado pelo Criador para atender as necessidades daqueles que nos procuram. Senhor querido, ajuda-nos a viver assim. Ajuda-nos a crer no que Jesus ensinou nessa porção do Sermão da Montanha. Senhor, que não seja mais um sermão, que nunca mais sejamos os mesmos, Senhor, que o Senhor nos conceda graça para jamais duvidar do seu caráter, para sermos pessoas de oração e sermos sempre, Senhor, a resposta do Senhor à oração do necessitado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.